O experimento mais assustador da Área 51, Projeto Abigail. Até que ponto a busca do ser humano pelo mundo ideal pode nos levar? Não é preciso ser excessivamente criativo para encontrar relatos surpreendentes e histórias verdadeiramente chocantes no nosso mundo. Um exemplo, não tão distante, ocorreu nas imediações da Área 51. Uma instalação militar dos Estados Unidos. Lá surgiu um intrigante Projeto Abigail, que teria sido o primeiro experimento secreto da instalação. E hoje eu vou te contar com mais detalhes como um cientista embarcou em uma pesquisa bizarra na região mais enigmática dos Estados Unidos, escolhendo como cobaia ninguém menos que sua própria filha, Abigail. E para saber todos esses detalhes, ajude o nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Agora, vamos ao vídeo. Os mistérios da Área 51. Um espaço secreto na busca do mundo perfeito. Para aqueles que ainda não estão familiarizados, a Área 51 foi criada em 1955 pela CIA, durante o auge da Guerra Fria, e está situada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Ela recebeu esse nome devido à sua localização no setor 51 da gigantesca Base Nellis, uma instalação oficial da Força Aérea Americana. A escolha desse local foi motivada por seu vasto leito seco, perfeitamente plano, ideal para uma pista de pouso. Por muitos anos, o governo americano negou a existência da Área 51, mas eventualmente foi compelido a admitir sua existência. No entanto, todas as outras informações sobre a região continuam altamente restritas, com o governo afirmando que seu propósito é estritamente militar. Todas as demais informações são baseadas em relatos de segunda mão. No meio dessas histórias, surgem os contos mais bizarros envolvendo a Área 51, desde experimentos extravagantes até o desenvolvimento de inteligência artificial. O rumor mais disseminado, no entanto, é o de avistamentos de extraterrestres. Para muitos, essa é a verdadeira finalidade do local, envolvendo o estudo de OVNIs e fenômenos similares. A crença nessa ideia é tão forte que algumas pessoas afirmam que seres extraterrestres são mantidos na Área 51 para fins de pesquisa. Em setembro de 2019, um evento no Facebook foi criado como uma brincadeira, reunindo centenas de milhares de pessoas que afirmaram estar dispostas a invadir a Área 51, embora a maioria estivesse interessada na ideia de uma aventura. Isso causou preocupações às autoridades, pois uma invasão não autorizada de uma zona militarizada representaria sérios riscos. No final, o evento não se concretizou, mas trouxe a Área 51 novamente para o centro das atenções, gerando muitas dúvidas sobre sua função enigmática e as atividades ali realizadas. A ideia por trás do Projeto Abigail. Tudo teria tido início por volta de 1943, quando os Estados Unidos estavam em meio a estudos sobre um suposto projeto alemão daquele cara do bigodinho, que não gosto nem de falar o nome. Os comandantes do exército americano relatavam que os soldados alemães eram impiedosos e pareciam possuir habilidades sobre-humanas, destruindo tudo em seu caminho. E eles eram formidavelmente fortes, como se estivessem embutidos de superpoderes. A crença de que as vitórias dos alemães se deviam a experimentos humanos para tornar seus soldados mais fortes ganhou força. E os americanos acreditaram que tais melhorias eram alcançadas por meio de mutações genéticas, algo que buscava aprimorar a raça humana, tornando os soldados comuns em verdadeiros supersoldados. Isso era a conclusão a que os Estados Unidos chegaram após inúmeras batalhas contra os alemães. Então, para não ficar para trás, os Estados Unidos decidiram lançar uma missão para roubar esse projeto e, assim, produzir seus próprios super-humanos. No entanto, sendo os Estados Unidos conhecidos por superar todos, não buscavam apenas criar super-soldados. Eles almejavam fazer seus soldados imortais.
O que nos leva ao próximo tópico. O super soldado da Área 51. O cientista Albert Weinstein estava a serviço do exército americano dentro da base militar secreta da Força Aérea. Sua missão? Conduzir pesquisas revolucionárias que pudessem dar uma vantagem aos Estados Unidos. O cenário era o auge da Guerra Fria. Uma época de competição feroz entre as nações. Esse clima tenso afetou a todos. O trabalho de Weinstein como cientista estava enraizado em uma obsessão: criar um super soldado, o que significa um soldado perfeito, infalível como os heróis dos filmes, sem defeitos, sem margem para falhas. Afinal, os cientistas temiam que a situação piorasse, que a Guerra Fria se tornasse uma guerra real. Por causa disso, Weinstein não tinha pressa em sua busca por uma solução que garantisse a vitória de seu país. Para criar seu experimento, ele buscou voluntários, mas esse era o menor dos problemas. A maioria das pessoas não estavam dispostas a se submeter a experimentos de alto risco sem garantias, principalmente quando tudo acontecia em segredo dentro da base militar. E vale dizer, até hoje, não sabemos bem como a base funciona. Imagine como era naquela época. Quase ninguém estava disposto a se submeter a tais experimentos, pelo menos ninguém que eles desejavam. Além das preocupações com a segurança das experiências, havia o aspecto da confiabilidade. Aqueles que aceitassem se submeter aos experimentos precisavam ser dignos de confiança pelo governo. Era fundamental garantir que os resultados da pesquisa não caíssem em mãos erradas e não escapassem do controle do Estado ou das fronteiras americanas. E é claro, era vital manter em sigilo os detalhes do experimento e seu sucesso. Dessa forma, Weinstein concluiu que a melhor pessoa, talvez a única, para o trabalho seria sua própria filha, Abigail. O início do projeto Abigail. Em 1943, Weinstein lançou o projeto Abigail, ousadamente batizado com o nome de sua própria filha. Não demorou muito para que os colegas do cientista reprovassem a ideia e tentassem convencê-lo a todo custo a interromper o experimento enquanto ainda havia tempo. O cientista amava profundamente sua filha, mas também nutria um amor ardente pela ciência. No entanto, o que ele amava mais do que tudo era o que estava fazendo. O projeto continuou, apesar dos conselhos e críticas dos colegas. A jovem Abigail começou a passar por uma série de transformações físicas e psicológicas assustadoras. Ácidos, substâncias desconhecidas e uma variedade de procedimentos e cirurgias eram realizados simultaneamente, tudo em preparação para o que estava por vir. Lembre-se de que Abigail era uma adolescente na época. Os primeiros sinais da transformação eram inquietantes. Seus dentes cresciam de maneira descontrolada, seus cabelos caíam e seus ossos se alongavam, deixando-a com pouca pele e uma aparência deformada. Com o tempo, as mudanças se estenderam para outras partes do corpo. Seus olhos adquiriram uma aparência peculiar, com os globos oculares afundados e protuberâncias em várias áreas do corpo. O cientista Weinstein tentava aplicar sangue e outros compostos de animais no corpo de Abigail, fazendo enxertos e substituindo órgãos. Além disso, ele fazia uso indiscriminado e excessivo de hormônios, e a exposição frequente e desprotegida à radiação contribuía para o crescimento descontrolado do corpo da garota, que alcançou incríveis 3 metros de altura. Abigail havia se transformado em uma aberração, não mais se assemelhando a uma criatura humana. Sua figura era estranha, desafiando qualquer semelhança com qualquer ser vivo. Além disso, ela desenvolveu um apetite insaciável, necessitando de grandes quantidades de comida, bem como várias doses de medicamentos diferentes diariamente, especialmente calmantes, uma vez que seu comportamento tornou-se incontrolável, agressivo e desprovido de qualquer senso de dor. Abigail não podia mais expressar desconforto ou qualquer outra emoção. No entanto, Weinstein não desistiu.
acreditando que ainda não havia tentado tudo o que era possível. Ele estava convencido de que, em algum momento, encontraria uma solução que levaria Abigail à perfeição que ele idealizara. Mesmo diante de sua obsessão e persistência em continuar os experimentos, o cientista também tinha um profundo conhecimento da fisiologia humana. Ele sabia que, se parasse naquele momento, Abigail morreria, e junto com ela, sua própria credibilidade. O que nos leva ao último tópico desse vídeo: o destino de Abigail. Diante da ciência e do compromisso com seu país, não havia como Weinstein recuar. De acordo com relatos de funcionários, o gigantesco ser em que Abigail se transformara precisava ser mantido em cativeiro. Assim, não era incomum ver o cientista Weinstein junto à jaula por horas, conversando com a criatura bizarra. Em algumas ocasiões, ele chegava até mesmo a chorar copiosamente diante de Abigail. Dizem que o cientista havia perdido completamente a razão ou a sua própria humanidade. Abigail havia se transformado em uma criatura selvagem, com instintos incontroláveis e sem qualquer consciência. Durante 2 anos, Weinstein tentou de tudo para trazer sua filha de volta, mas sem sucesso. Finalmente, ele desistiu do projeto Abigail e, desesperançado, tirou a própria vida, deixando sua carta dirigida aos colegas e à direção da Área 51, chamando que tentassem salvar a jovem, inclusive pedindo que não a matassem. No entanto, após a morte do cientista, ele foi considerado louco, e seu projeto foi visto como um enorme desperdício de dinheiro. Uma quantia que ainda seria necessária para qualquer tentativa de tratamento de Abigail, mas o exército não estava disposto a continuar gastando. No entanto, eles atenderam ao pedido de Weinstein, mas não o executaram. Na verdade, fizeram algo ainda pior. Permitiram que Abigail morresse de fome. Logo após a morte do cientista, os funcionários pararam de alimentar a criatura. Na primeira noite, ouviram os gritos e uivos de Abigail. Não se sabe ao certo como, mas a fome desencadeou uma reação ainda mais violenta e ela conseguiu fugir, matando 2 guardas. Para evitar mais mortes, o governo americano teria decidido isolar a área onde Abigail estava. No entanto, nada pode ser confirmado. Já se passaram mais de 70 anos, desde que o projeto foi concluído, e há relatos de ex-militares que afirmam ter ouvido os gritos inconfundíveis do que chamam de o monstro. De acordo com esses relatos, os portões da jaula de Abigail permanecem fechados, e ela nunca teria sido executada. Os soldados temiam que, ao abrir os portões, ela acabasse fugindo. Dizem que é por isso que o governo americano ainda protege a Área 51 a todo custo. No entanto, há outros depoimentos que indicam que a execução ocorreu imediatamente após a primeira fuga de Abigail, como uma medida estratégica para eliminar provas do experimento e economizar recursos. A história da Área 51 é envolta em mistério e há argumentos conflitantes na internet. Alguns afirmam que a história é fantasiosa e que as imagens são manipuladas. Outros sugerem que o governo americano fabricou provas para encobrir o projeto, patrocinando filmes e séries que abordam o tema e difundindo informações confusas. A única certeza é que a Área 51 continua sendo um grande enigma, e o governo americano sempre protegeu assuntos de segurança nacional de forma eficaz. Para muitas pessoas, a Área 51 gera muita curiosidade. Na internet, existem inúmeros relatos especulando sobre os possíveis trabalhos que se realizam dentro da base militar estadunidense. Você acredita que tudo isso é pura imaginação? Ou que existiu de fato? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.